O que está em jogo do ponto de vista financeiro para Cruzeiro e Atlético nos jogos de Libertadores e Sul-Americana. Bora falar também sobre as chances de rebaixamento no Campeonato Nacional, ter últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre quanto está em jogo do ponto de vista financeiro para Cruzeiro e Atlético com os jogos dessa semana de Libertadores e Sul-Americana. Cruzeiro visita o Flamengo nessa quarta-feira no Rio, no jogo de ida empate 1-1. E a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Libertadores rende logo de cara um prêmio de R$8.800.000. Essa grana é prometida pela Conmebol aos times que estiverem entre os 8 da Libertadores. Dá para calcular também que o Cruzeiro teria no mínimo R$3,5 milhões livres de impostos com bilheteria na partida de quartas de final. Vale a lembrança de que no jogo contra o Flamengo, nas oitavas, a arrecadação bruta do jogo com bilheteria foi de R$5 milhões. Ou seja, a classificação do Cruzeiro contra o Fla assegura cerca de R$12.300.000 para a Raposa. Esse valor equivale a pouco mais de 1/3 da folha salarial cruzeirense. Já o Galo, que venceu o venceu o Red Bull Bragantino em Bragança por 1-0 e joga em casa, podendo até empatar, se chegar às quartas de final da Sul-Americana, embolsa R$3.600.000 como prêmio da Conmebol. Receita líquida com expectativa de bilheteria, receita líquida no jogo de quarta de final de pelo menos R$1 milhão livres de impostos. A gente está falando de mais ou menos R$4.600.000, que não vão mudar o patamar financeiro do Galo, mas qualquer milhão é sempre bem-vindo. Pergunta que eu deixo para você: Cruzeiro e Flamengo, qual a chance de o Cruzeiro passar? E o Atlético, que já venceu o Red Bull fora de casa, está totalmente classificado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora te atualizar sobre as chances de rebaixamento, também levando em consideração os números dos matemáticos do GE. A Chapecoense virtualmente rebaixada, ela só tem 0,22% de chances de permanecer na primeira divisão. Depois da Chape, o maior candidato ao rebaixamento é o Vasco, com 40,9% de chances de ficar na Série A. Em seguida aparece o Remo, 43,1%, o Mirassol, 53,7% de chance de permanecer, o Grêmio com 61,7% e o Internacional com 62,4%. Vitória do Santos contra o Vasco foi fundamental. O Peixe hoje tem, segundo o GE, 76,5% de chances de permanência. O Coritiba, 87,5%, o Vitória, 90,1% e o São Paulo, 91,5%. Não é o que eu percebo, por exemplo, de torcedores são paulinos, que estão absolutamente desesperados com a chance de rebaixamento do time, até pela falta de vitórias. Desde que foi contratado, o Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no Campeonato Nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre esses valores, esses percentuais divulgados pelo GE. Confesso que eu considerei os números muito altos para alguns times que têm jogado pouca bola. O Atlético divulgou agora há pouco, queria só trocar uma ideia com vocês sobre isso, que o meio-campista Fred desembarca amanhã, às 11 da manhã, em voo particular, né? E que o Fred e o Castanho serão apresentados oficialmente à imprensa amanhã, às 14 horas, na sala de coletivas da Arena MRV. Eu só estou pensando, não seria interessante apresentar ele em outro horário? Ou de repente apresentar... Então, mas ele vai estar no estádio. Ele vai ao estádio. Porque o jogo é amanhã, às 7 horas da noite. Então ele vai rolar essa apresentação. Não poderia ser mais próximo do horário do jogo? Aí eu não sei como que foi a programação deles, né? Porque ele chega às 11 horas da manhã, deve fazer aí a apresenta ele ali, a imprensa já tá toda lá, depois ele sobe. Nossa, podia ser 5 da tarde, né? Eu tô falando só pra questão de logística mesmo, depois sobe pro gramado, a torcida recepciona a total lá, programação, enfim. Mas a informação que eu recebi é que ele vai ficar pro jogo, vai acompanhar o jogo do estádio. Então, eu acho que eu não sei o motivo que vai ser 2 horas da tarde. Vai levar muita gente, viu, pro estádio. Eu também acho. Eu acho que essa apresentação dele. Isso é interessante, é importante. Até falo pro Atlético, o Atlético poderia ter avisado antes que o Castanho poderia estrear no jogo contra a equipe do Grêmio, que eu acho que até isso mexe com o torcedor. Pô, o Castanho vai estrear, vamos lá ver como que é os primeiros minutos desse cara dentro do estádio. Isso mexe com o torcedor. Qualquer tipo de movimento que agrega, eu acho que ele tem que ser feito.
E o Atlético não divulgou, né, os selecionados para a partida contra o Grêmio, e o torcedor não sabia que o Castanho ia participar desse jogo. Tem algumas mensagens aqui que estão chegando. Tem alguém me perguntou aqui sobre a questão do Torreira, se eu tenho alguma informação. Gente, a informação que eu tenho é que o Atlético não fez nenhum movimento pelo Torreira, não. E agora que tem o Castanho, nem faz sentido, né, HG? Porque estão me perguntando eu vou até aqui. Perguntar ao agente dele aqui. Agora, zagueiro e atacante, o Atlético segue na busca. Isso aí é informação, e não é só minha, vários colegas apuraram. Então o Atlético segue na busca por zagueiro e também por atacante, até porque depois o próprio Baba falou. Depois torcedor perguntou aqui o tempo de recuperação do Lianco vai ser muito grande. O HG, um torcedor perguntou aqui se o Castanho pode jogar amanhã. Não, ele não foi inscrito, né, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele vai ser simplesmente apresentado amanhã. Aquela entrevista proforme que normalmente tem, né, coletiva, e de vestir a camisa, mas jogar ele não pode nas oitavas de final. Mas o Atlético passando, ele segue inscrito. O Márcio está perguntando aqui sobre a questão da lamentável lesão do Igor Gomes, né? Lamentável que o Atlético informou, estiramento, contusão com estiramento do ligamento no pé direito. Foi numa disputa de bola? Foi porrada, não? Ou foi só esforço mesmo? Vou lembrar o lance. Não lembro. Vamos lá. No melhor momento pós-cirurgia e recuperação do Lianco, ele se machuca de novo. O Igor Gomes não vinha sendo usado, quando ele começa a voltar para o time, ele se machuca. E entregando, agora, né? É um jogador muito honesto. Fica muito tempo. É um jogador muito honesto, muito correto. Quando a gente falava que o Igor Gomes não deve ficar no Atlético, e a gente entendia e até assinava embaixo, era porque ele não era utilizado. Né? O jogador que tinha, antes da parada para a Copa, ele tinha 5 jogos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro. Então era um recorte muito curto, de 18 ele tinha 5 participações. Depois da Copa do Mundo ele participou praticamente de todos os jogos do Atlético e foi importante em pelo menos 2, assim, sendo responsável direto por pontuação do Atlético. Então uma grande pena. Eu acho que... Ele estava muito bem no jogo até. Isso, estava mesmo. Tem entrado bem nos jogos. Ele estava muito bem, e não é nem pela assistência, não. O Bernard... Nos primeiros 10 minutos que o Bernard entra, o Bernard não consegue dar a dinâmica que ele estava dando. Você vê um jogador, né, com confiança, ruim, né, para o Atlético e para o Domingues, que está sempre sendo desafiado, né? Quando a gente acha que esse técnico já encontrou todos os desafios nesse elenco curto, a gente está aí hoje dia 18, né? Os reforços mesmo que vão fazer a diferença. Pelo menos eu entendo assim, que vão fazer a diferença tecnicamente no Atlético, eles estão chegando na reta final da janela, né? Bom pro Atlético é que, diferente de outras oportunidades, eles estão prontos para jogar fisicamente, né? É só colocar no time e começarem a rodar, porque em outros casos a gente ainda... E aí, quando a gente diz isso, é elogio, viu, pessoal? Para deixar bem claro, é elogio pro departamento de futebol atleticano, porque seria muito ruim pro Atlético esses jogadores com essa qualidade chegarem agora e precisarem de 2 a 3 semanas. Gente, de 2 a 3 semanas no futebol brasileiro acontecem tipo 50 jogos, tá? Por conta do calendário. Então, que bom pro Atlético e pro Domingues, que o Castanho já fez a estreia. Com certeza, o Fred, a partir do momento que tiver registrado transferências do exterior para cá, às vezes demora um pouco mais por conta do documento do TMC lá, que tem que... Mas tenho certeza que o Atlético está trabalhando muito para que isso seja resolvido o mais rápido possível.